Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o terceiro vídeo da nossa aula de função do segundo grau. Nesse vídeo você vai aprender a descobrir quantas raízes tem uma função do segundo grau. Vamos estudar tudo do começo, com exercícios resolvidos passo a passo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes. Deixa o seu like no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd? Vamos junto! Beleza, Quase Nerd. No nosso último vídeo, a gente resolveu duas equações do segundo grau. Para achar as raízes de cada uma dessas equações, primeiro a gente calculou o valor do delta usando a formulinha b² menos 4ac. Para essa primeira equação, o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 2. Já para essa segunda equação, o a vale 2, o b vale menos 4 e o c também vale 2. Quase Nerd, se você tem qualquer dúvida sobre como encontrar o a, o b e o c de uma equação do segundo grau, assista ao primeiro vídeo da playlist sobre função do segundo grau. O link está aqui na descrição. Beleza, então no vídeo anterior a gente pegou o a, o b e o c dessa primeira equação, jogou aqui na fórmula do delta e descobriu que o delta valia 1. Em seguida, a gente pegou esses valores e jogou na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Os resultados dessa fórmula dizem pra gente o valor de x, o valor das raízes dessa equação do segundo grau. No vídeo anterior, a gente substituiu os valores aqui na fórmula de Bhaskara e a gente descobriu que as raízes eram 1 e 2. Então, para essa primeira equação do segundo grau, a gente encontrou duas raízes diferentes, o 1 e o 2. A gente tem, então, duas raízes reais. Quase Nerd, lembra que os números reais são todos os números que você conhece. Positivos, negativos, inteiros, quebrados, decimais, todos eles são números reais. Bacana, então para essa equação do segundo grau, a gente descobriu que o delta vale 1 e a gente viu, usando a fórmula de Bhaskara, que a gente tinha duas raízes reais. Nessa equação do segundo grau aqui embaixo, a gente também pegou os valores de a, b e c no vídeo anterior, jogou na fórmula do delta e a gente descobriu que o delta nesse caso valia 0. Em seguida, pegando todos esses valores e jogando na fórmula de Bhaskara, a gente descobriu que as raízes eram o número 1 e a outra raiz também dava o número 1. Ou seja, quando a gente chegava na fórmula de Bhaskara usando tanto o sinal de mais quanto o sinal de menos, o resultado que essa fórmula dava pra gente era sempre o número 1. Nesse caso, então, a gente tem uma única raiz real, que é o número 1. Ou seja, quando o delta deu 0, a gente ficou com uma única raiz real como solução da nossa equação do segundo grau. Quase Nerd, olha só o que aconteceu. Quando o delta valia 1, quando o delta era um número positivo, a gente descobriu duas raízes reais para a equação do segundo grau. Já na outra equação, quando o delta deu 0, que não é um número positivo, 0 é neutro, nesse caso, a gente descobriu uma única raiz real. Resumindo, quando o delta é positivo, a gente tem duas raízes reais. E quando o delta vale 0, a gente fica com uma única raiz real. Perceba que se o delta é positivo, é porque o delta vale mais do que 0. Qualquer coisa maior do que 0 é positiva. Bacana. E o que acontece se o delta for um número menor do que 0? Ou seja, se o delta for um número negativo. Na hora que a gente for usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes, aqui no lugar do delta entraria um número negativo. Por exemplo, poderia ser o número menos 2. Para resolver a fórmula de Bhaskara e encontrar as raízes, a gente teria então que ver quanto é que vale a raiz quadrada do número menos 2. Mas tem um problema. Raiz quadrada de um número negativo não existe nos números reais, nos números que a gente conhece. É impossível você encontrar um resultado para essa operação, a raiz quadrada de um número negativo. Isso significa que você não vai conseguir resolver a fórmula de Bhaskara. E como é a fórmula de Bhaskara que te diz quais são as raízes da equação do segundo grau, você não vai conseguir encontrar nenhuma raiz. Então, toda vez que o delta der um número negativo, a equação do segundo grau não vai ter nenhuma raiz real. Ou seja, se você quiser descobrir quantas raízes uma equação do segundo grau vai ter, basta que você calcule quanto vale o delta. Se o delta for um número positivo,
É porque existem duas raízes para aquela equação do segundo grau. Se o delta der zero, é porque só existe uma raiz, e se o delta der um número negativo, é porque não existe nenhuma raiz para aquela função do segundo grau. Vamos fazer um exercício para treinar isso daí. Diga quantas raízes reais tem as equações abaixo. No item A, a gente tem a equação x² mais 4x mais 4 é igual a zero. A gente acabou de ver que para descobrir a quantidade de raízes, basta que a gente veja se o delta é positivo, negativo ou nulo. E a fórmula do delta é b² menos 4ac. Vamos fazer isso no item A. Quanto vale o b aqui? O b é o número que está multiplicando o x, vale 4. Então, b² vai virar 4². Bacana, na sequência a gente tem menos 4 vezes a. O a é o número que está multiplicando o x². Quando ele não aparece, é porque ele vale 1. Então, menos 4 vezes a vira menos 4 vezes 1. Em seguida, está faltando multiplicar pelo c. O c é o número livre, que não multiplica o x, que aqui é o 4. Fazendo a continha, 4², 4 vezes 4 vale 16. Menos 4 vezes 1, que dá menos 4, vezes 4 de novo dá menos 16. Então, o nosso delta vale 16 menos 16, que é igual a zero. Opa, se o delta deu zero, quantas raízes vai ter a equação do segundo grau? Uma única raiz real. Quase nerd, perceba que para descobrir quantas raízes vai ter a equação, você não precisa encontrar o valor das raízes, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara até o final. Basta que você calcule quanto vale o delta e veja se esse delta está positivo, negativo ou nulo. Vamos para o item B. x² mais 4x mais 3 é igual a zero. Vamos calcular o delta. O delta começa com b². Aqui o b vale 4, então a gente tem 4². Em seguida, a gente tem menos 4 vezes a. O a aqui também vale 1, então a gente fica com menos 4 vezes 1. Só está faltando multiplicar pelo c, que nessa equação vale 3. Fazendo a continha, 4², 4 vezes 4 dá 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 1 dá 4, então a gente tem menos 4 vezes 3, que dá menos 12. E 16 menos 12 dá 4. Então, a gente descobriu que para essa equação do segundo grau do item B, o delta vale 4. E 4 é um número positivo. Isso significa que a equação do segundo grau do item B vai ter duas raízes reais. Para finalizar, olha o item C. 2x² menos 3x mais 2. Quantas raízes reais vão ter esse cara? Vamos calcular o delta. Aqui, o b vale menos 3. Então, b² fica menos 3². Em seguida, a gente tem menos 4 vezes a. O a aqui vale 2. E vezes c. O c aqui também vale 2. Então, a gente está usando a fórmula do delta e substituindo os valores de a, b e c. Vamos fazer a conta. Menos 3². Uma coisa ao quadrado sempre dá positivo. Então, isso daqui vai dar 3 vezes 3, que é 9. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes 2 de novo dá menos 16. E 9 menos 16 dá menos 7. Opa, o delta aqui vale menos 7, e menos 7 é um número negativo. Toda vez que o delta é um número negativo, isso significa que a função do segundo grau não vai ter nenhuma raiz real. Quase nerd, se você ficou com qualquer dúvida nesse primeiro exercício, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Vamos seguir em frente e fazer um outro tipo de exercício muito comum. Determine o valor de m para que a função f de x é igual a 2 vezes x² mais 4x mais m menos 1 tenha apenas uma raiz real. Opa, a gente sabe qual é a condição para ter apenas uma única raiz real. Para ter somente uma raiz real, o delta obrigatoriamente vai ter que dar zero. Então, vamos ver quem é o delta nessa equação do segundo grau, porque obrigatoriamente ele vai ter que valer zero. Para ver quem é o delta, a gente precisa saber quem é o a, quem é o b e quem é o c nessa equação daqui. O a é sempre o número que está multiplicando x², que nesse caso vale 2. E o b é sempre o número que está multiplicando o x, que nesse caso vale 4. E o c? O c é o número que está solto, livre, sem multiplicar o x.
Perceba que esse parênteses inteiro representa um único número que está livre, sem multiplicar o x. O problema é que a gente não sabe qual é o valor de m para saber quanto vale isso daqui. De qualquer maneira, o nosso c vai ser dado por tudo que está aqui dentro do parênteses, m menos 1. Bacana! Agora vamos jogar esses valores de a, b e c aqui na fórmula do delta para ver quanto ele vale. No lugar de b, entra 4. Então, a gente começa com 4 ao quadrado. Em seguida, a gente tem menos 4, que multiplica o a, que nesse caso vale 2. Então, menos 4 vezes 2. Depois, a gente ainda tem que multiplicar pelo c, que nesse caso vale m menos 1, uma coisa só, por isso vamos colocar entre parênteses. Vamos simplificar isso daqui. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 vale 16. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E esse menos 8 ainda está multiplicando esse parênteses m menos 1. Show de bola! Então, o delta é dado por essa expressão daqui. O valor de m é exatamente o que o exercício quer que a gente encontre. E o exercício falou para a gente que essa função do segundo grau tem que ter apenas uma raiz real. A gente sabe que para ter apenas uma raiz, o delta obrigatoriamente tem que valer zero. Então, vamos colocar zero no lugar do delta nessa expressão que a gente encontrou. O delta vale 16 menos 8, que multiplica m menos 1. E o delta tem que valer zero. Foi isso que a gente escreveu aqui. Esse cara daqui é o delta, está dizendo aqui em cima, e o delta tem que valer zero. Bacana! Então, se a gente conseguir isolar o m nessa equação, a gente vai descobrir quanto ele vale, e aí acabou o exercício. Para isolar o m, perceba que esse cara daqui, menos 8 vezes o parênteses, ele está subtraindo. Então, vai passar para o outro lado somando. Então, do lado esquerdo, a gente continua com 16, e do lado direito da equação, passou positivo, 8 que multiplica o parênteses. Para a gente continuar resolvendo, vamos apagar isso daqui e eu vou manter na tela só a informação mais importante. O delta tem que valer zero para a gente ter apenas uma única raiz real. Vamos reescrever essa equação daqui, só trocando a ordem. Então, do lado esquerdo, eu fico com 8 vezes o parênteses, e do lado direito, a gente fica com o 16. Estamos quase lá. Perceba que esse número 8 daqui, ele está multiplicando parênteses. Então, ele vai passar para o outro lado fazendo a operação inversa, dividindo. Então, do lado direito da equação, a gente vai ficar com o 16, que já estava lá, dividido pelo 8, que acabou de passar dividindo. Do lado esquerdo da equação, a gente continua com m menos 1. 16 dividido por 8 vai dar 2. Em seguida, perceba que esse 1 está subtraindo. Então, ele passa para o outro lado somando. O m vai ficar sozinho de um lado da equação e do outro lado já estava o 2 e o 1 passou somando. 2 mais 1 dá 3. Então, a gente descobre que o nosso m vale 3. E acabou o exercício. Quase nerd, perceba que esse exercício falou pra gente que a função do segundo grau teria apenas uma única raiz. Então, automaticamente, a gente conclui que o delta tem que valer zero. Então, a gente usou a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, jogou no lugar de a, b e c os valores correspondentes e, no final das contas, pegou essa expressão para o delta e igualou a zero. Como o c dependia do valor de m, então a fórmula do delta também vai depender do valor de m. Então, a gente ficou com alguma coisa que dependia de m igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente descobriu o valor de m. Esse valor de m, que é o 3, é o valor de m que faz com que o delta valha zero. E se isso acontece, automaticamente a função do segundo grau fica apenas com uma raiz. Se você ficou com alguma dúvida, coloca a sua pergunta aqui nos comentários. Se você não teve dúvida, diz aqui para mim nos comentários se você está achando essa matéria fácil, média ou difícil. Nas questões sobre função do segundo grau, uma coisa que a gente vai fazer o tempo inteiro é descobrir a concavidade da parábola. A gente quer saber se a parábola está virada para cima ou está virada para baixo. E essa é a matéria do nosso próximo vídeo. Quase Nerd, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira, você também vai se tornar um Quase Nerd. No nosso site, o quasenerd.com.br, você encontra listas de exercício e todos os vídeos Quase Nerd organizados por aula e por matéria. Um abraço do Vina e até sempre!